Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Esse final de semana eu estava palestrando numa conferência de programação. Dentre várias perguntas que surgiram, uma delas foi em quanto tempo dá para ficar milionário? E essa pergunta é um pouco engraçada porque a gente responde ela geralmente do que vem na nossa cabeça. Por exemplo, eu responderia em 1 ano. Acho que 1 ano dá para ficar milionário. E até existem filmes e séries, uma delas é Undercover Millionaire ou Billionaire, ou seja, 90 dias acho que é, para ficar milionário, criar um negócio de 1 milhão. E lá eles explicam o que eles fariam. Eu, João, acredito que 1 ano eu conseguiria fazer, mas tem gente aí que consegue com muito menos do que isso. Só que é engraçado, por quê? Porque a gente fala 1 ano, mas isso para pessoas que já têm o conhecimento. E quando eu não tenho o conhecimento, aí as pessoas falam, não, eu levei 6 anos, levei 10 anos. Mas na verdade a gente levou muito mais que isso, né? Por exemplo, peguei algumas pessoas como Danilo Gentili, esses dias ele falou num podcast que ele levou 28 anos pro primeiro milhão dele. O Whindersson Nunes acho que foi 23 ou 22. Eu levei 26. Então a gente começa a dizer assim, tá, mas peraí, não foram 6 anos, não foram 7 anos. Não, no momento em que eu decidi de fato, aqui foi uma ruptura, foram 6 anos. E geralmente a gente sabe depois que a gente consegue o momento com o qual isso aconteceu, quando que foi a ruptura, quando que foi o momento em que eu decidi mudar várias coisas, o momento que eu decidi agora eu quero fazer isso e as coisas começaram a se desenrolar. E várias coisas vão acontecendo. E é interessante porque eu falo essa questão de 1 ano, mas para mim na verdade foram 6, do momento em que eu decidi, cara, agora eu quero mudar e agora eu vou fazer as coisas diferentes, vou fazer de uma forma diferente. E a gente fala isso, eu falo isso, na verdade, porque 1 ano dá para fazer 1 milhão depois que a gente já sabe. Espero que vocês não estejam escutando, mas estão se mudando aqui em cima, eu acho, quebrando tudo. 1 ano eu acho interessante quando a pessoa já tem o conhecimento, porque fica mais fácil, a gente consegue ver as coisas de uma forma diferente. Então é bem aquilo que falam, né? O importante não é 1 milhão, mas sim a pessoa que a gente se transforma. As coisas com as quais a gente começa a acreditar, inclusive em nós mesmos, a visão que a gente tem de alguns negócios. O interessante é que, para mim, esse processo de 1 ano, tem como fazer? Tem, mas ele funciona, eu gosto de falar que ele funciona como perder peso. Por quê? As pessoas que conseguem perder peso, eu acredito que todas as pessoas consigam fazer 1 milhão e enfim, porque é uma disciplina que existe nesse processo. E a mesma disciplina para criar um negócio milionário. Da mesma forma, eu gosto de usar a analogia de que se eu perder peso muito rápido, geralmente a gente ganha muito rápido também. É muito difícil a gente manter. Então eu conseguiria perder, quando eu tô, sei lá, com 100 quilos, eu consigo baixar para 90 em 2 meses, às vezes dependendo em 1 mês. Mas é muito mais difícil eu manter, porque foi muito rápido, então eu tenho que manter várias coisas para conseguir manter aqueles 10 quilos a menos. E da mesma forma quando a gente ganha dinheiro, que é o que falam, quando a gente ganha dinheiro muito fácil, o dinheiro vai muito fácil. E é verdade isso, porque assim, se eu ganhar na loteria, é comprovado que 95% dos casos, mais na verdade, as pessoas gastam todo esse dinheiro. E da mesma forma, caso eu consiga fazer 1 milhão pela primeira vez de uma forma mais rápida. E eu falo isso porque eu conheci várias pessoas, inclusive na internet, hoje tem várias pessoas que conseguiram fazer seu primeiro milhão na internet com cursos, venda de cursos, um único curso, ou então venda de um único produto, que não é errado, óbvio que não. Só que elas conseguiram aquilo muito rápido, então é fácil para elas perderem aquele dinheiro também, na minha opinião. Claro que tem várias pessoas que conseguiram seguir adiante. E o dropshipping, esses dias eu fiz um vídeo sobre isso, o dropshipping ele foge, por exemplo, de ganhos da Mega Sena, por exemplo, mas o dropshipping é um bom exemplo, porque às vezes existe uma modinha que tá pegando e a pessoa vai lá e começa a vender. E ela começa a vender e faz bastante dinheiro, e aí ela acha que aquilo lá é um negócio. E aí morre essa moda e a pessoa continua investindo em ads para aquele anúncio, ou então algo do gênero, e começa a perder bastante dinheiro. Ou então investe em algum produto errado, porque ela não conseguiu entender como que funciona exatamente o modelo. Então, se ela tiver mais tempo fazendo aquilo, ela vai conseguir entender. E os 6 anos, por exemplo, no meu caso, hoje eu vejo de uma forma diferente. Eu tive que passar esses 6 anos para depois olhar para trás, né, e entender o que foi acontecendo. Mas o legal mesmo é se a gente conseguir, de uma forma mais organizada, quebrar isso em várias formas. Por exemplo, digamos que eu esteja ganhando 5 mil reais. Vamos botar bem baixo. Digamos que eu esteja ganhando um salário mínimo, 1.400, 1.500, acho que é. E aí, eu começo a ganhar 3. Eu começo a fazer outras coisas. Até eu ganhar 3, várias coisas deram certo e várias coisas deram errado. Eu tenho certeza disso. Não vai ser do dia pra noite. E é interessante a gente colocar isso num papel e entender o que deu certo, o que deu errado, por que deu certo, por que deu errado. Pra gente poder entender a analogia e o que tá dando certo pra mim. Às vezes o que tá dando certo pra mim não dá certo pra outra pessoa. E existe um porquê. Isso pode ser, enfim, conexões, networking no caso,
pode ser o jeito com o qual eu fiz, pode ser o jeito com o qual eu me relaciono com as pessoas. E aqui fica um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava na Austrália. Eu estava trabalhando com uma empresa, eu queria ganhar mais dinheiro, e aí eu comecei a fazer coisas fora da empresa, como por exemplo delivery. E naquela época eu fiz delivery de Uber Eats, não era Uber Eats e Foodora e Deliveroo, se eu não me engano. Esses eram os 3 aplicativos que dava para fazer delivery na época, hoje devem ter outros. E uma coisa interessante é que eu fui percebendo algumas coisas, como por exemplo no início eu fiz delivery de bicicleta, depois eu fiz de carro, aí fiz de moto, e dá para entender que, por exemplo, fazer delivery de carro, óbvio que eu vou ganhar menos, mas eu vou estar menos cansado. Eu também consigo levar de uma forma mais tranquila, eu consigo ir entregar com, sei lá, com alguém que esteja comigo, com um amigo, para ficar conversando, ser mais tranquilo do que um trabalho. Mas de bicicleta eu vou ter um esforço físico, mas se eu quiser usar isso como uma forma de fazer atividade física, também funciona. Ou então se eu fizer de moto, com certeza eu vou ganhar mais dinheiro. Então essas analogias a gente vai fazendo. Por exemplo, eu consegui identificar que eu ganho muito menos com carro. Óbvio, eu ganho muito mais com moto, mas a moto tem os riscos. Eu bati de moto, eu tenho risco. Então, e aí ficam outras coisas que dariam para fazer, por exemplo, futuramente eu vi, isso aqui deu certo, essa forma aqui funciona e eu ganho mais dinheiro, e dá pra gente começar a analisar coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, tinha vários amigos meus que queriam, porém eles não tinham dinheiro inicial para comprar uma moto. Eu poderia talvez comprar com o dinheiro que eu estava fazendo uma moto, emprestar para essa pessoa por quilômetro rodado, até que ela conseguisse comprar, ou então talvez ela nem quisesse comprar, talvez ela desistisse antes e eu passasse essa moto para outra pessoa, porque nem todo mundo vai ter aquele foco que a gente tem. Então essas são as coisas que acontecem, isso que deu certo, o que eu posso fazer? E aí a gente vai seguindo, e aí várias coisas vão acontecendo. Isso aí foi um caso, outro caso foram sistemas que eu fiz, depois compra e venda de ações, enfim, várias coisas que foram acontecendo e várias coisas que eu fui identificando que funcionavam para mim, às vezes não funcionavam, e a gente vai criando essa personalidade. Então, esse é o principal, e isso é uma das coisas que é bem batido já na internet, as pessoas falarem, o importante não é o primeiro milhão, mas sim a persona que a gente se transforma, porque é exatamente isso. Hoje eu tenho certeza, se eu perdesse tudo, eu sei como que eu faria para chegar em 1 milhão de novo. Possivelmente eu nem precisaria chegar no 1 milhão se eu quisesse ter uma vida tranquila, eu poderia trabalhar para outra empresa, porque o conhecimento que eu adquiri, eu tenho certeza que tem diversas empresas hoje que me contratariam e eu teria um ótimo salário. Então, são essas pequenas coisas, é a pessoa com a qual a gente se transforma. É por isso que eu leio muito, é por isso que eu participo muito de palestras, seja palestrando ou então seja assistindo. Esse final de semana, como eu falei, eu estava numa palestra, não só palestrei, como assisti as demais, porque a gente sempre tira alguma coisa boa. E isso foi uma coisa que eu falei, se eu tivesse que começar hoje do zero, ou então se eu me encontrasse no passado e pudesse dar uma dica, essa seria uma delas. Participar de todas as conferências possíveis, e eu falo conferências sempre presenciais, por causa do networking. É muito difícil a gente criar um networking quando é online, tem os seus benefícios online, tem, mas eu prefiro as presenciais. E o networking que a gente cria com essas pessoas, elas nos dão uma conexão muito maior. Eu tenho contatos no meu celular de gente que eu fiz conferências em 2018 e essas conferências me trouxeram várias coisas. Então eu falaria para mim mesmo que eu teria que participar o máximo que eu pudesse naquela época quando eu não tinha dinheiro e que eu participar quando desse, ou então conversar com as empresas com as quais eu trabalhava, ou se eu trabalhava para uma empresa para ela pagar, porque geralmente as empresas pagam, elas querem que o funcionário ele cresça, pelo menos a maioria quer. Falaria que seria interessante participar dessas conferências, porque vai fazer com que eu crie essas conexões. 2 palestras para mim foram muito marcantes. Uma delas foi uma de 2016, a qual me deu um empurrão. Eu fui para lá para melhorar o meu conhecimento com tecnologia, aprender novas tecnologias e no fim eu saí com uma ideia de ir embora do país. Mais ou menos isso. E a outra foi uma em 2018 que eu fui para aprender sobre telefonia VoIP e saí de lá com 2 negócios vendidos. Então, às vezes a gente vai com um propósito e volta com um negócio totalmente diferente, muito melhor, que faz com que a gente cresça. Então, com certeza, isso é uma coisa que eu falaria para mim mesmo. Outra coisa que eu estava analisando esse final de semana, que eu vi, hoje tem muitos milionários na internet, ou pelo menos aqueles que dizem que são. É muito contraditório, principalmente para o primeiro milhão, tá? Eu aqui e falar para vocês um dos exemplos, tá? Eu quero deixar bem claro que eu quero que o Brasil ganhe essa Copa, mas é só para vocês entenderem. Muita gente falando, as 2 horas do jogo da Copa não vão fazer diferença. Vão sim. Principalmente não. Pro primeiro milhão vai fazer diferença, porque a gente precisa ter foco, a gente precisa ter resiliência e a gente precisa parar com mimimi. A verdade é essa, são esses 3 pontos principais para mim. Não é a questão da Copa, é a questão do foco. Os jogos da Copa são em horário de trabalho, são horários que eu podia estar fazendo uma reunião, são horários que eu podia estar resolvendo problema. Então, se for fora do horário, eu acho legal, mas as pessoas falam 2 horas, mas o jogo é pelo menos 3 horas que a gente fica envolvido. Pré-jogo, pós-jogo, durante o jogo. Então, é muito tempo. E eu não sou hipócrita, eu assisti o jogo,
mas assisti trabalhando. As pessoas estavam comigo, podem comprovar isso, inclusive. Eu estava com o meu computador lá trabalhando, resolvendo problemas. Óbvio que muito mais lento do que eu resolveria, mas estava fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. E não é um problema. Só que pro primeiro milhão, eu com certeza diria, cara, é exatamente aquilo. Eu preciso abdicar um pouco do meu presente para ter um futuro melhor. E isso se encaixa perfeitamente aqui. Eu vi muita gente falando isso e eu queria trazer isso como uma forma de protesto sobre o que elas estavam falando, porque eu acho muito difícil a gente perder esse foco, que é exatamente isso, é a pessoa que a gente se transforma. Hoje eu posso parar? Posso, não tem problema nenhum, mas quando eu estava construindo eu não deveria parar. Eu tinha que dormir menos, tinha que fazer loucuras durante o meu horário de almoço, tinha que fazer essas coisas, e eu acho que para essa primeira jornada de 1 milhão, com certeza a gente tem que abdicar de muito. Seja dormir, seja comer mal, seja tempo com os amigos, seja, enfim, várias dessas coisas a gente precisa fazer. E um outro ponto muito importante que eu queria trazer, principalmente referente a quando a gente está começando um negócio, a gente acreditar muito naquilo que a gente está fazendo. Eu falo isso porque foi uma coisa que aconteceu muito recente comigo. Eu estou prestes a investir numa cafeteria. Eu comecei a pesquisar diversas franquias e tudo mais, eu quero fazer um negócio um pouco diferente de uma cafeteria normal, enfim, não vou entrar em muito detalhe. E é muito normal que as pessoas venham e queiram dar pitaco. E às vezes não, a gente precisa saber filtrar isso. Quem é a pessoa que está falando, o que ela está falando, o que ela entende do assunto. E na maioria das vezes as pessoas não querem nos prejudicar, mas muitas vezes elas simplesmente falam da boca para fora. Que é a mesma coisa na internet hoje, que a gente vê muitas pessoas opinando sobre tudo sem ter um menor conhecimento. Elas leram uma coisa em um lugar e acham que são donas da razão. E aqui fica a mesma coisa. Talvez esteja sendo um pouco radical quanto a isso, mas é exatamente isso. Por exemplo, eu pensei em abrir um determinado local e comecei a conversar com algumas pessoas e as primeiras reações foram: será que não tem muita cafeteria já em Santa Cruz? Será que esse ponto é bom? Não tem muito lugar para estacionar? Passa muita gente? Essas são as principais questões que vêm e os principais pontos negativos que as pessoas veem. E eu entendo isso, mas isso às vezes faz com que a gente perca o foco. Porque se eu parasse para analisar cada um desses pontos e começar a dizer, não, realmente, não vai dar bom, não vai, eu mesmo vou criar essa negatividade para mim, para minha empresa, de uma forma muito ruim. Negatividade de forma ruim, de forma boa é difícil, né? Mas enfim. Essa é a questão, é a gente conseguir saber filtrar. E algumas outras pessoas eu expliquei, elas falaram, nossa, muito legal a ideia, acho que vai dar certo. E às vezes pode ser que dê errado, mas é interessante a gente estar próximo dessas pessoas. Essas pessoas que falaram, inclusive, provavelmente estão assistindo esse vídeo. É muito legal porque a gente começa a identificar aquelas que geralmente querem o nosso bem e as que não querem. E que estão atrapalhando para aquilo que a gente está construindo. É muito importante a gente saber filtrar. É óbvio que muita gente também do nosso lado vai falar, cara, dá uma pensada, porque eu analisando aqui, não parece que passa muito fluxo de pessoas. Então vocês têm que provar, para vocês mesmos que seja. Não precisa passar para outras pessoas, mas, por exemplo, isso foi uma das coisas que falaram para mim. Eu sentei lá de manhã cedo, quando estavam passando vários carros, e fiquei analisando, olha, das 6 horas da manhã até as 8 passaram tantos carros. Desses carros, quantos foram acima de 80 mil reais, os carros? Quantos são abaixo de 80 mil reais? Fiz toda essa análise. Quantas pessoas tinham no carro quando eu consegui enxergar? Depois das 8, quantas pessoas? Ao meio-dia? Pois é, eu faço esse tipo de coisa. Essa pessoa que me falou que não passa gente, ela fez isso? Eu não preciso provar para ela. Eu preciso provar em números, logicamente, que faz sentido aquilo que eu tô fazendo. Então é importante a gente escutar, porque às vezes a gente não vê alguma coisa, mas é muito importante a gente saber filtrar e não trazer essa negatividade pro nosso negócio. Será mesmo que vai dar certo? Putz, agora pensando bem, acho que eu não vou investir esse dinheiro. Acho que eu vou olhar para uma outra franquia. Não, calma. Existe um motivo. Eu escutei esses tempos, o motivo pelo qual eu vou investir numa franquia de café é porque eu escutei de algumas vezes, o Semenzato, fugiu o nome, o Semenzato, que investe muito em franquias, falando sobre se é a minha primeira franquia, que no caso é a minha primeira franquia, que eu tenho que investir numa coisa que eu goste, que eu conheça, que faça sentido para mim. Então não adianta eu investir na franquia que está dando mais lucro, a franquia que mais fatura, se eu não vou gostar. Para uma primeira franquia, e eu concordo e faz muito sentido, eu sou uma pessoa que toma muito café, eu posso falar isso porque só aqui na minha mesa tem 3 xícaras de café, 3 xícaras diferentes, uma é um copo que, enfim, deixa quente por mais tempo, outra é uma que me deram, outra é um copo de papelão, aquele de cafeteria que eu fui buscar um café. Enfim, é uma coisa que faz sentido para mim. Então, eu pesquisei muito antes de fazer e quando a gente faz isso, a gente constrói todo essa base, esses filtros a gente tem que começar a aplicar. Então, como enriquecer? Dá para ficar milionário? Dá, eu acredito que tem como, mas é muito importante esses fundamentos pro primeiro milhão. E eu não acho que a gente tem que ter pressa para chegar lá. A gente tem que saber construir, é difícil, e aproveitar essa jornada que a gente tem até chegar lá. Isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Valeu!